E aí, família, vamos lá? Tá na hora da gente dar nossos pulos, hein? Por que é que eu falo isso? Estudantes estrangeiros no Japão procuram emprego online em meio à pandemia. Então tem que dar os pulos, né? Não tem jeito. Com a pandemia de coronavírus aumentando o desafio de encontrar trabalho em um país estrangeiro, os estudantes estrangeiros no Japão passaram a visitar as feiras de informações de emprego online, eventos que também permitem que as empresas em áreas rurais tenham acesso a uma gama de diversificada de candidatos. Então já dá para vocês terem ideia que se você consegue ler um pouquinho de japonês, dá para optar de sair das empreiteiras, né? E nisso você consegue emprego diretamente em outros lugares. Olha aí a dica do canal para você. Uma feira de empregos virtual no sábado com 9 empresas contou com a presença de mais de 1.100 estudantes de 24 países e territórios, como Indonésia e Tailândia. Além das sessões realizadas pelas empresas participantes, o evento também incluiu seminários sobre a procura de emprego no Japão e um canto de consulta pessoal. As sessões das empresas que incluíam a Nitori Holdings, Nitori é uma varejista muito grande que tem aqui no Japão, uma varejista de móveis para casas com sede em Tóquio, a Marukio, um fabricante de confeitos com sede na província de Tottori, oeste do Japão, duraram 45 minutos cada. Algumas empresas usaram inglês e chinês durante suas apresentações. As perguntas dos candidatos a emprego incluíam o desejo de saber o que as empresas esperam dos estudantes estrangeiros até o nível de habilidade necessário em japonês e quantas horas extras haveria por mês. Kompiang Supartini, uma funcionária da Indonésia da Demonogatari Corporation, que participou de uma sessão, citou as dificuldades em se comunicar com seus colegas japoneses, mas disse que a empresa oferece aulas de japonês e treinamento em maneiras de negócios para sua equipe internacional. É aquela velha história, né? Você tem que saber um mínimo, né? Para poder se candidatar. Não é assim, a empresa tem que se adaptar a mim. Não, eu que tenho que me adaptar à empresa. Eu quero ir para lá trabalhar, basicamente. Então, essa seria a ideia, né? Kompiang trabalha como gerente em um dos cerca de 500 restaurantes que a empresa cedia na prefeitura de Aichi e operam no Japão, e está de olho nos planos de Monogatari de expandir o número de restaurantes que administram no sudoeste do Japão. Então a empresa Monogatari está querendo abrir outras filiais para outros lugares, né? Quero adquirir mais conhecimento e experiência no Japão e estar pronta para ser implementada como gerente em um outlet no meu país, disse ela. Passona, uma grande firma de recrutamento que organizou o evento, disse que a procura de empregos no Japão é única e difícil, citando a prática japonesa de contratar novos graduados em massa em abril, as particularidades da técnica japonesa de redação de currículos e a etiqueta de entrevistas de emprego. No entanto, o porta-voz da Passona, Yuko Hashimoto, disse: não são apenas as empresas com filiais no exterior que procuram contratações no exterior, mas também aqueles que operam apenas no mercado interno, na expectativa de gerar uma boa reação química, por ter uma força de trabalho mais diversificada. Um exemplo disso, tá? Geralmente, igual assim, você pode citar o Don Quixote. Tem alguns Don Quixotes que eles, além de produtos estrangeiros, produtos brasileiros, vietnamitas, filipinos, eles têm alguns funcionários estrangeiros lá dentro também. Por quê? Para poder auxiliar as pessoas. E nisso cria uma sinergia entre o estrangeiro e aquela loja. Então aquela loja ela acaba se tornando o quê? Um ponto, né? Então as pessoas estrangeiras com aquele divulgação boca em boca acaba indo para aquele lugar e nisso aumenta o faturamento. E são esse tipo de coisas que as empresas estão querendo, vendo que está aumentando o número de estrangeiros no Japão. A empresa que não faz isso acaba ficando para trás. Passona organiza feiras de empregos para estudantes estrangeiros desde 2007
E Hashimoto acredita que acesso à internet facilitou o encontro de estudantes e empresas, independentemente do tamanho ou localização das empresas. Só que esse tipo de encontro, tá, tem lugares que fazem que não se resume a estudantes. Pode ser estrangeiros de qualquer lugar. Por que eu falo isso? Porque tem muitas empresas, igual por exemplo escolas de inglês, aqui no Japão, que procuram professores para dar aula de inglês. Só que eles sabem que não vão encontrar aqui dentro. Então eles abrem o recrutamento para o exterior. Então tem professores de inglês que entram em contato com essas empresas, né, com essas escolas de inglês, e a escola de inglês serve de fiador para ela. Então ela consegue tirar o visto para vir trabalhar no Japão. Tanto que no formulário de visto, lá tem um campo, né, professor. Né? Então naquele caso, o professor ali seria o professor de inglês. Então tem uma série de gamas. O negócio é as pessoas correrem atrás das empresas e a empresa aceitar servir de fiador. A empresa servindo de fiador, ela consegue tirar o visto e vir trabalhar no Japão, independente de empreiteiras ou não. Tá certo? Um funcionário do Ministério do Trabalho também disse que as feiras de empregos online e entrevistas ajudaram os recém-formados. Eles focam muito na parte do recém-formado porque o Japão ele tem uma lei que as firmas têm que reservar um certo número de vagas. Isso depende do tamanho da empresa, tá? Para os estudantes. Então, todo ano tem esse recrutamento. Então, é nessa época que as fábricas dão uma diminuída na contratação de estrangeiros. Porque eles têm que segurar essas vagas para os estudantes que vão entrar e ver se todas as vagas serão preenchidas. E em cima disso, depois eles voltam às contratações. Por isso que nessa época de mês de abril e maio é uma época meio brava para poder trocar de emprego. Até porque tem um ano fiscal também que está terminando e está começando outro. E nisso é que gera os novos contratos, as renovações de contrato de trabalho e etc. Renovação de contrato de trabalho, que eu quero dizer, não é de empreiteira. É assim, de uma empresa para outra. Tá? Tipo prestação de serviços, fornecimento de material. Então é toda nessa época que começam os fechamentos de contratos. E nisso a empresa dá para ter uma estimativa se ela vai precisar de contratar muitos funcionários ou poucos funcionários. Tá? Mas continuando. Houve um período no ano passado que todas as atividades de procura de emprego foram interrompidas, mas as taxas de quem encontrou emprego melhoraram gradualmente, em parte devido à disseminação de entrevistas online, disse o funcionário. A temporada de procura de emprego para estudantes que se formarão em março do próximo ano teve um início sólido, disse a Recruit, que opera o Rikunabi, um importante site de procura de empregos. Essa Recruit já é meio antiga aqui no Japão. De acordo com a empresa, a porcentagem de pessoas que encontraram emprego em 1º de maio era de 51,3% dos alunos concluintes, um aumento de 5,6 pontos em relação ao ano anterior e quase o mesmo nível da pré-pandemia de 2019. A partir de 1º de abril, o início do ano comercial no Japão, a taxa de emprego para aqueles que se formaram em março caiu 2,2 pontos em relação ao ano anterior para 96%, conforme as empresas cortaram novas contratações devido ao clima econômico difícil em meio à pandemia, de acordo com o Ministério do Trabalho e Educação. Os ministérios planejam continuar a apoiar os alunos através de meios de como manter o mesmo número de conselheiros de carreira do ano passado, cerca de 1.400, 20% a mais do que o período pré-pandemia. Conselheiros de carreira são as pessoas que fazem, tipo assim, um aconselhamento. O aluno chega lá no conselheiro e eles começam a conversar. Aí nisso começa a fazer a indicação, assim, mostrar o caminho que o aluno tem mais aptidão para ir. Né? E em cima disso aí, os alunos vão atrás daqueles empregos que mais lhes chamam a atenção. Mas já deu para você ter ideia que aqui no Japão, em relação à procura de emprego, a parte online está começando a ganhar corpo, está começando a ganhar destaque.
Então, para você que mora aqui no Japão ou que pretende algum dia vir trabalhar no Japão, já fica a sugestão do canal. Começar a fazer procuras online, né? Claro que você precisa saber um pouco de japonês para você se comunicar, mas vai lhe ajudar muito. Você vê que muitas empresas têm contatos online para poder fazer as contratações. Bacana, não é? Então já fica a dica do canal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.